3. Quem tem essa lição um pouco menor, tem que colocar no colo, irmão. Só se não tiver jeito mesmo, porque é criança, né? Os menorzinhos, a gente entende, né, Vânia? Mas vamos tentar segurar para que todos possam ouvir a palavra de Deus e entender. Desde o maior e o menor pode entender. Amém? Então nós vamos contar até 3, já que todos me ouvem, eu vou contar até 3. Aí você segura a minha Bíblia aqui, mas olha para segurar, tá bom? Você não vai levar embora não? Não, né? Então tá, segura aqui. Nós vamos botar a mão no coração após contar até 3 e nós vamos orar. Essa vai ser uma oração que você nunca fez em sua vida, mas você vai fazer hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer falar no seu coração. É um culto, é um encontro de crianças. Como eu disse, Deus está presente. Ele quer falar com a sua vida, mas você precisa entender e ouvir a voz de Deus. Para eu entender e ouvir a voz de Deus, eu preciso prestar atenção. Olha comigo assim, ó, conte comigo até 3. Mão no coração, olho fechado. Olha comigo assim, Senhor Deus, neste momento, eu vou ficar bem quietinho para ouvir e prestar atenção na tua palavra. Se o meu amigo, se o meu irmão do lado falar comigo, eu vou dizer para ele: agora não, neste momento eu quero ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai falar comigo e eu vou prestar atenção. No final do culto a gente conversa, mas agora eu quero ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então nós oramos, né, pastor? Nós oramos, e quando nós oramos, né, tia Fernanda, é que nós falamos com Deus. Então nós vamos ficar bem quietinho. Se um amigo fala para amigo, eu orei que vou ficar bem quietinho hoje, porque Deus vai falar comigo, e para Deus falar comigo eu preciso prestar atenção. Então, irmãos, segure aí o anjo, viu? Solte ele não, e nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Abra a sua palavra, a Bíblia, no tema: estamos em uma grande obra e não podemos parar. Está lá em Neemias 6, versículo 3. Não é isso? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Essa foi uma resposta de Neemias, e é sobre essa palavra, igreja do Senhor, que nós vamos falar nessa tarde, início de noite. A Bíblia nos conta a história deste grande homem de Deus, chamado Neemias. Qual o nome dele? Neemias, homem de Deus. E Neemias estava nesse momento, quando Jerusalém estava sendo atacada. Jerusalém estava sendo a cidade onde Jesus, Jesus tempo depois, mas na época dos judeus, Jerusalém, a terra de Jesus, estava sendo invadida, atacada. E nesse momento, Neemias, homem de Deus, que falou essas palavras aqui, ó: estou em uma grande obra e não posso parar. Quando ele disse isso, ele estava em uma fortaleza, juntamente com o rei. E não era o rei de Jerusalém, era um outro rei chamado Artaxerxes. Nome difícil, né? Artaxerxes. E ele estava nessa fortaleza e ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei, crianças, era aquele homem que servia ao rei numa bandeja a comida do rei, o vinho do rei, a água do rei. Só que, mas tio, isso era fácil fazer? Não era não. Presta atenção aqui comigo. O copeiro, ele não só servia, mas os cozinheiros cozinhavam a comida, igual a comida que o papai e a mamãe faz. Só que sabe quem experimentava a comida antes de dar para o rei? O Neemias. Tio, por que o rei
Às vezes, o cozinheiro queria matar o rei. Às vezes, o inimigo de outra nação queria matar o rei, pagava para alguém para se infiltrar lá na cozinha do rei, colocar um veneno lá na comida do rei. Então, o Neemias, ele era o que servia e também era aquele que experimentava a comida. Imaginou, crianças, o Neemias ir lá tomar um pouco do vinho do rei antes e ele morresse envenenado? Que perigo! Mas nós temos que lembrar uma coisa: quem que deu esse emprego e essa função para Neemias? Deus. E ele estava lá, tinha um propósito para isso. Na sua vida, Deus tem um propósito também. Presta atenção. E Neemias era esse que experimentava comida, experimentava o vinho, antes de dar para o rei. Na hora que ele dá para o rei, ele já tinha experimentado. Se ele estava bem, a comida ou o vinho estava envenenado? Não. Ele fazia esse serviço. E neste momento que Neemias estava lá no palácio, na fortaleza de Suzã, era um palácio, uma fortaleza, onde o rei estava descansando. Era como se fosse uma casa de praia, um lugar de descanso, uma chácara. Só que era uma fortaleza que ele estava ali descansando. E quem estava junto dele? Os cozinheiros e também Neemias. Só que aí, gente, olha o que aconteceu. Neemias, ele estava ali na casa, no palácio, e ele estava ali a analisar, a servir o rei. E ele veio, Neemias veio e sentou-se numa cadeira. Neemias, olha Neemias entrando aqui, gente, ó. Neemias, servo de Deus. Neemias veio, estava lá, pensativo em servir o rei.